que a gente se reinventasse. Por exemplo, eu sou canhota, né? E a Anne também. E a gente aproveita essa parte da canhotice para desenvolver o direito, a mão destra, porque o que acontece? A gente, para dirigir, o carro não é feito para canhoto, o carro é feito para destro. Então, a gente precisa estar treinando. Quantas vezes eu fiz cursinho, gente? A carteira, né? Para achar uma carteira para canhoto era um custo, então eu tinha que ficar toda torta, porque eu sou canhota. Né? Só que você vai exercitando, e hoje agradeço ser canhota, porque assim, como eu exercitei o meu outro lado do cérebro através dessa dificuldade da canhotice, né? Chamou a atenção que tem bastante meninos na live hoje também, Estela. Também tô feliz, tô gostando disso. Tá? O Alipelo tá terrível. Se fosse assim, elas iam trabalhar voando. Olha, Alex, olha só. Eu brinco, não sei se vocês sabem, né? O que define mulher, né? Cromossomicamente, XX, homem XY. Então pensa no desenho X e o Y. É? Ou seja, o que é o Y? É um X que perdeu uma perninha. Nessa perninha perdida, e eu não tô brincando, tá? É sério. Nessa perninha perdida foram alguns genes muito importantes, né? O gene de baixar a tampa do vaso, de encontrar as coisas no armário, o gene, deixa eu ver, de fazer processamento paralelo, todos estavam lá. Todos estavam lá na perninha perdida. Por isso que os homens têm uma incapacidade que é genética de fazer isso. Então, assim, eu tenho 4 filhos homens. Então, eles me perguntam, onde é que está tal coisa? Eu digo, está no armário de tal lugar, na porta da esquerda, prateleira de baixo, no fundo, à direita, né? Aí eles vão lá, estava lá. Sim, eles já tinham olhado 5 vezes, não tinham achado, tá? Então, assim, eu tô acostumada com isso. Não adianta brigar, é uma impossibilidade genética. Ponto, aceita, tá? E, ao mesmo tempo, mulheres têm uma habilidade de fazer processamento paralelo, tá? Então, a gente realmente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e fica tudo uma porcaria, mas a gente consegue, tá? Ao passo que a maior parte dos homens não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não é que vai ficar uma porcaria, ele não consegue fazer. Então, tudo certo, tá? Então, saber conhecer a forma como a gente lida com as mazelas do dia a dia faz parte. Limitações, né? Faz parte. E a gente se vira melhor. Brincadeiras à parte. Tem um negócio que é assim, vocês devem saber, como a gente é muito agitada, às vezes eu faço 10 coisas ao mesmo tempo e não termino nada. Sabe? Eu vou fazendo ali, vou fazendo aqui, vou fazendo ali. Ai, meu Deus, onde que eu comecei? Onde que eu terminei? Sabe? Então, mas aí não é processamento paralelo, é mente agitada. Mente agitada. Mas aí, é assim, você precisa, e são as limitações que a gente precisa cuidar, né? Aí você fala assim, não, mas ó, peraí, foca aqui, foca aqui, foca. E é isso, mas tá tudo certo, sabe? Isso não quer dizer que você tenha defeitos, não quer dizer que você tenha que se amar menos por isso. Vai lá e tenta fazer o teu melhor, sabe? Todos nós temos as nossas questões, todos nós temos as nossas... E eu não chamo isso nem de imperfeição, sabe? São questões mesmo que a gente tem. Então, assim, conviva bem com isso. São características. Então, são características de cada um. Conviva bem. Tu sabe que a Helene e a terapia multidimensional falam muito sobre isso, sobre aceitar a vida como ela é. Aceita, essa pessoa é desse jeito, aceita. Não te serve, sai de perto. Te faz mal, sai de perto. Mas a pessoa não vai mudar. Essa situação não vai mudar. Aceitar a vida como ela é nos economiza uma energia enorme. Sim. Porque a gente fica gastando uma energia terrível tentando que o outro seja diferente. Isso é abuso. Isso é controle. Tentando que o outro seja como a gente acha que ele tem que ser. Ele deveria. Pergunta para ele se é isso que ele queria ser ou não, né? Exatamente. Vou te falar. E a gente se sentiu errada o tempo todo, a vida toda, porque alguém queria que a gente fosse diferente do que a gente é. Alguém queria que a gente não tivesse visto as naves. Alguém queria que a gente não tivesse estado em algum lugar que eles não puderam estar. Mas isso tem a ver com a formatação, né? Eu acho que, assim, quem não passou uma infância assim, né? Assim, guardadas as devidas proporções, cada um com a sua, e os nossos pais, os nossos avós ainda sofreram com uma educação muito mais castradora com relação a isso. Criança, naquela época, não podia ser criança. Criança tinha que sair da sala para não escutar a conversa de adulto. Então, você também cresce com certos parâmetros, você cresce com certas limitações.
você cresce de uma forma muito cerceada, sabe? Muito formatada. Isso na escola é assim. Quantas crianças têm medo de levantar o dedo para perguntar, para questionar, sabe? Para falar assim, olha, isso aqui... Gente, eu fiquei de castigo no catecismo. Por que eu fiquei de castigo? Eu estou no catecismo. Nunca imaginei, começou... nunca imaginei. Aí começou a história do Adão e Eva, né? Aí assim, não, porque o Adão e a Eva, aí aquelas figuras angelicais da Bíblia, aí tá mandando abrir o livrinho lá do catecismo, né? Aí eu abro na foto, gente, não esqueço disso, né? Aí tá lá no livrinho do catecismo o Adão e a Eva, né? O Adão e a Eva, de olhinho azul, aquela coisa angelical, bem Michelangelo, né? Aquele negócio. Aí eu fiquei olhando aquilo na cabeça, mas veio na hora, assim. Tá, mas se era assim, não, todo mundo é filho de Adão e Eva. E da onde saiu o japonês? Da onde saiu o africano? Da onde saiu o indiano? Da onde saiu? Aí eu levantei o dedo. Óbvio, né? Vai ali. Funciona. Tem uma pergunta para fazer. Assim, se Adão e Eva eram assim, como é que saiu esse povo todo diferente? Assim, da onde? Porque, né, biologicamente falando, e vai lá. Nossa, tadinha da catequista. Ela era boazinha. Ela olhou. E eu vou botar você de castigo? Por causa dessa pergunta. Na realidade, ela não sabia me responder. Ela não sabia. Então, assim, o que ela vai falar? Aí eu falei, tá, então tá. Então, assim, são perguntas que a gente acaba fazendo. Eu fui expulsa pelo padre que fala que criança não tinha pecado. Pode? Pois é, né? Na comunhão foi muito engraçado, porque se você vai tomar a hóstia, beleza. Olha, tá, e não pode ter pecado, tem que se confessar. Aí eu passei o dia inteiro assim, não posso falar palavrão, não posso falar palavrão, não posso falar palavrão. Esse era o meu pecado, não posso falar palavrão. Eu sei que eu soltei um palavrão quando eu cheguei lá no confessionário, pai. Então, minha filha, qual pecado você tem? Aí, pai, hoje eu me lembro de um só. Eu falei palavrão. Tá, então reza o Pai Nosso. Gente, então assim, a gente está rindo aqui para descontrair, mas assim, é muito sério isso. Porque essa parte dessa castração, dessa colocação de regras, e muitas regras, e isso está certo, isso está errado, sabe? Isso não se faz, isso não é assim, acaba literalmente limitando a gente em muita coisa, fazendo a gente sofrer, fazendo a gente esquecer de quem nós somos, fazendo esquecer do poder que a gente tem. Então, e esse poder nos é tirado da forma mais vil possível por esses controladores, sabe? E assim, qual é o trabalho que a gente precisa fazer hoje na gente? A gente reconhecer as nossas limitações, como a Bia falou, como a Anne falou, mudar, a gente não vai mudar. A gente pode reconhecer e aperfeiçoar aquilo e pedir ajuda ao outro. Pedir ajuda às pessoas que estão mais próximas de vocês, né? Isso é o amor. Pedir ajuda às pessoas que estão mais próximas de vocês para que ajudem na caminhada, né? Para que a gente faça um trabalho de melhora. Porque o todos somos um, é isso. A Bia me complementa, que complementa a Anne, que a Anne me complementa, e nós nos complementamos. E aí está formado o tripé, cada uma com a sua característica, cada uma com a sua questão, né? E ter a humildade de reconhecer essas questões, a humildade de reconhecer as limitações e também, né, de aplaudir as coisas boas que todos nós temos. Então, assim, é isso que a gente precisa reconhecer. E dentro da expansão de consciência, o que é trabalhado é esse conhecimento do eu. E a gente faz esse trabalho todo dia. E é um trabalho que não vai acabar até o último dia que a gente estiver nessa terrinha aqui. Tá? É isso. Ó, eu trouxe aqui... tá, desculpa, fala, pode falar. Eu trouxe esse comentário do Angelus Luz, que eu tinha deixado marcadinho aqui, que é muito legal isso aqui, né? Engraçado que nós adultos temos que aprender algo que as crianças sabem por instinto, que é brincar com a natureza, pé no chão e respirar. Isso. Quando a gente começa a trabalhar a respiração, na meditação, a gente sempre se refere com a respiração do bebê. Se você já viu um bebê, criança pequena respirando, o que infla, o que expande é o abdômen.
E a gente não, a gente não pode mostrar o abdômen, então a barriga está sempre contraída, e a gente fica com aquela respiração só torácica, curtinha. Tá? Quando a gente fala de Ki, de energia, enfim, do prana, uma das fontes dessa energia universal vem através da respiração. Tá? E aí, assim, isso está no ar, ou é a passagem do ar pelo nosso sistema respiratório, ele vibra, essa vibração nos alimenta, seja como for, existem várias frentes, várias teorias, mas a gente precisa dessa expansão respiratória. E para respirar desse jeito do bebê, é respirar pausadamente, profundamente, fazendo esse ar turbilhonar dentro do pulmão, vibrar e criar ressonância. Isso a gente esquece, né? E por que a gente esquece? Porque a gente vive lá da beta. A gente vive no estresse, a gente vive com a adrenalina mandando na nossa vida e isso faz com que a nossa frequência respiratória fique rápida e, estando rápida, ela fica curta, né? E aí a gente deixa de receber essa energia do prana, a gente vai se desconectando também dessa maravilha que nos rodeia, que era para nos ser a fonte da nossa nutrição, a energia que vem do éter, né? Que a gente recebe primariamente pelo sol e pela respiração, e a gente esquece disso. Hoje a gente vai para o sol? Não pode ir para o sol. Meu Deus, o sol é um vilão. O sol envelhece. O sol deixa a pele manchada. O sol dá câncer. O sol isso, o sol aquilo. Enche de bloqueador solar, né? Fator solar no mínimo 60, né? Imagina ficar no sol, que horror. E aí a gente cria uma camada de proteção, uma camada de bloqueio, em que a gente não recebe essa radiação, né? E isso é tão necessário para fazer vitamina D, né, que hoje, quando a gente olha o foco da vitamina D, é 15 minutos, pelo menos de 15 minutos de exposição, de 50% da superfície corporal no sol do meio-dia, daquele sol que vai das 10 da manhã até as 3 da tarde. Tem que fazer isso para produzir o mínimo de vitamina D necessário. A população ela tem carência de vitamina D. E vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio que interfere com o sistema imune, sistema nervoso, sistema circulatório, com o sistema urinário, com tudo, só tudo, né? E a gente está bloqueado. Então, assim, a nossa vida moderna, sem falar que a gente não vai mais para o sol, porque a gente acorda de manhã, entra no carro, vai para o trabalho, fica fechado no cubículo, sai do trabalho no final do dia. Quando que a gente vê o sol? Nas férias. Então, assim, a gente está se desvinculando do planeta. Aí as crianças vão brincar na Terra? Qual criança que brinca na Terra hoje? Tirando aquelas que vivem em cidades muito pequenas ou em áreas rurais, as crianças desaprenderam a brincar. A gente não deixa mais as crianças botar o pé no chão porque tá sujo, não deixa mais ir para a rua porque é perigoso, as crianças não fazem mais vinculação com os amiguinhos da rua, é só dentro da escola, naquele ambiente isolado do mundo, né? É com o ambiente estofadinho, protegidinho, e na frente de telas. Não se entra mais em contato com a natureza. E não por acaso, eu já disse isso aqui outras vezes, essa geração que a gente tem hoje, os nossos jovens, é a primeira geração com QI inferior ao QI dos pais. Né? Então, ou seja, algo errado está acontecendo, a gente está fazendo algo muito errado. E a desvinculação justamente com o planeta e com nosso ambiente natural, com certeza tem um fator muito importante nisso. Então, hoje em dia, Ângelos, não é só os adultos que precisam reaprender. A gente vai ter que ensinar as crianças a fazerem o que elas não foram permitidas que ela fizesse também. Tá? Só para ver como a gente vem num escalonamento, e isso, gente, é dos anos 80 para cá, foi ontem, né? E olha a velocidade com que a gente mudou. Hoje as crianças têm problema visual, tem perda de profundidade visual porque estão se acostumando a ver um mundo 2D na telinha do computador, ou na tela da TV, ou na tela do celular, desde muito cedo, né? Então, por exemplo, o índice de miopia aumentou absurdamente por conta disso, perde a visão de profundidade. Né? A gente não olha mais para o horizonte, a gente não olha mais para além. Então, a gente precisa rever a forma como a gente vem vivendo em sociedade, aquilo que a gente chama de modernidade, né? Então, é daí que vem esse movimento, essa vontade de resgatar uma coisa mais simples, resgatar uma vida mais menos tecnológica, mais rural, mais de conexão com o planeta. Vem desse afastamento que vem sido produzido em nós, sem que a gente se desse conta, né? E sem que ninguém falasse nada a esse respeito, porque era legal ser moderno, né?
e a gente nem se deu conta. E realmente, assim, a vida nos grandes centros é violência, então a gente fica fechado dentro de grades. Hoje as nossas casas têm grades, a gente se tranca dentro de casa, a gente não recebe mais ninguém, a gente tem medo, né, de receber alguém que a gente não conheça, porque a gente está muito exposto à violência também, né? Enfim, a Maria está dizendo que eles fizeram um bom trabalho, fizeram. Sim, né? sim. E o que a gente vê hoje no resultado, nós já somos resultado, né, de uma formatação aí bem pesada. Os nossos filhos ainda estão sofrendo mais com isso. E o que a gente vê aí são N questões de nomes que você tem. A Bia, como psicóloga, ela pode falar isso, né? Todas essas normatizações de transtornos e fica uma coisa agora taxada e carimbada, que, na realidade, gente, nada mais é do que toda essa crueldade dentro do sistema e de como as coisas são impostas e assim, pira, né? As pessoas piram, literalmente piram, porque assim, não é responsabilidade do outro. Claro que nós temos que assumir as nossas responsabilidades, sim, mas assim, com relação ao que foi feito com o humano dentro da história do planeta, né, e o que a gente vivencia, e toda essa narrativa da gente se sentir fraco, da gente se sentir impotente diante de tudo que nos é imposto, né? Por que as pessoas se rendem às nossas queridas Big, né, FAR, né? A toda essa ideologia política? Por que as pessoas se rendem a isso? Porque isso já vem numa formatação absurda. Por que existe essa insegurança, né, gerada por você não se conhecer, por você não... isso tudo é histórico, né? E como é que a gente se desfaz disso? Conhecendo a nossa força, conhecendo o que a gente é capaz, o que a gente pode transmutar, o que a gente pode fazer pela gente, né? E é esse trabalho que a gente está, em suma, que a gente vem apresentar hoje para vocês, né? E fazer de uma forma, assim, com muito amor, com muito carinho, né? E dando o melhor da gente.